E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, de uma forma onde você vai entender realmente toda a lógica, toda a movimentação do ativo, para que você não perca nada diante dos seus olhos. Eu fiz uma entradinha aqui, pessoal, e o que aconteceu? Não estava gravando, né, a tela, infelizmente não gravei essa entrada, mas vamos lá. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender comigo realmente uma forma de se analisar o gráfico, uma forma onde você utiliza lógica e razão através da movimentação do preço para entender o porquê de uma venda, o porquê de uma compra em determinadas regiões. Todas as vezes que a gente vai fazer uma entrada no gráfico, a gente precisa encaixar alguns movimentos. Esses movimentos, pessoal, que é aquilo que a gente fala do preço, os movimentos do preço, eles têm e devem estar encaixados onde? Dentro de um movimento. Este movimento nada mais é que a contextualização das movimentações. Então, todas as vezes que nós vemos o preço se movimentar, esse preço se movimenta com lógica, esse preço se movimenta com razão. Logo, se ele faz as movimentações com lógica e com razão, existe a possibilidade de fazer uma entrada. Então, neste gráfico aqui, é o primeiro movimento que eu estou vendo, ó, é uma micro tendência de alta, onde eu trabalhei a mitigação aqui e estou trabalhando a mitigação aqui também. Dá uma olhada que entradinha linda. O que você acha? Perfeita, né? Então, eu trabalhei a mitigação aqui e a mitigação aqui, tá? Simples, tranquila, de como tem que ser uma análise. Ou seja, eu falei, eu acho que numa aula essa semana, né, sobre mitigação, não lembro se foi sexta-feira, se foi sábado. Eu falei sobre essas oportunidades que nós temos de trabalhar contra o movimento de tendência. Claro, lembrando que existe todo um movimento gráfico a nosso favor. Mas eu queria falar para vocês aqui, deixar um recadinho sobre um e-book que eu deixo aqui, ó. Não, aqui já é a página, é um e-book que eu deixo para vocês baixarem inteiramente grátis, que é este e-book quando eu falo dos 16 padrões de velas, tá? Este e-book, pessoal, você pode baixar de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube, tá? É um e-book onde em 36 páginas eu falo dos 16 padrões de velas que todo trader deve saber. Então, para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar esses links, onde você vai encontrar aqui o link para fazer acesso ao treinamento, o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram e o link do meu canal do Telegram. No canal do Telegram que você vai fazer o download, tá? Abaixo de cada vídeo aula também você vai encontrar esses links aí, tá joia? Assim como no Instagram, ó, me segue lá, Cadu Rinaldi, no Instagram Cadu Rinaldi. Aqui eu deixo várias informações, aqui ó, resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para acessar o treinamento. Aqui eu deixo o EAD, resultados de alunos. Direct para você que queira tirar alguma dúvida a respeito do treinamento ou até mesmo da ferramenta do indicador que eu ensino lá no módulo 13, qualquer coisa você pode entrar em contato também, tá? Então, ó, voltando aqui. Bom, antes de voltar aqui, vou mostrar lá como faz o download, porque muita gente fica perguntando. Quando você entra aqui ó, no meu canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, tá? Mensagem fixada. Quando você clica nessa mensagem fixada aqui, ao clicar na mensagem fixada, vai abrir dois links e dos dois links você escolhe um para fazer o download, tá? Aqui dentro você vê resultados de alunos. Aqui ó, o Djalma operou bastante esse fim de semana em OTC, batendo meta. Ele vai narrando aqui o que ele fez, depois você pode dar uma lida. É um aluno altamente lucrativo. Ele começa com essas negociações, depois vem para a segunda tela, terceira tela, batendo meta, altamente positivo. Praticamente fez a semana o Djalma, né? O José, ó, iniciando a sua semana, o José utiliza aqui a ferramenta, que é o indicador Hunter que eu explico lá no módulo 13.
o funcionamento dele, você também pode fazer acesso, é só entrar em contato comigo. Aqui também, ó, você vê aqui, deixa eu ver, essa entrada, deixa eu ver o nome, se eu consigo lembrar. William, ó, batendo meta. William batendo meta. Aqui, ó, Wellington também batendo meta. Devagar vou lucrando. É isso aí, Wellington, ó. Aprendendo, batendo meta, saindo altamente lucrativo. Aqui é o José Maurício também, ó. José Maurício, olha o valor que ele fala, que ele fez, R$ 975 de lucro em OTC. O José utilizando aqui, ó, a ferramenta Hunter, um indicador Hunter também para analisar o mercado. Meus parabéns, José, segue o plano. Aqui o Emerson, ó, fazendo 4-1, altamente lucrativo em pouco tempo. Aqui o Silvio, ó, batendo meta, fazendo suas entradas, altamente lucrativo, sabendo exatamente o que o gráfico está fazendo. Aqui é o Murilo, ó, mais uma para o bolso, utilizando também a ferramenta Hunter. Muitos alunos gostam de utilizar, estão utilizando. O Luiz também, ó, a ferramenta, batendo meta. José aqui novamente, ó, que tinha fechado com 900 e poucos reais, aqui ele estava com 700 e poucos reais. Aqui o Djalma, mais algumas análises do Djalma, saque feito com sucesso, ó, 1.400 e poucos reais só nessa sessão aqui, ó, 700 e pouco, começando, altamente lucrativo. Pessoal, e assim por diante, é tanto aluno aqui, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui mostrando os alunos, tá? Essa não é só o objetivo. Então vamos lá, ó. As entradinhas aqui. Primeira entrada aqui que eu fiz, que não consegui gravar. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo com o gráfico. Qual é a dinâmica do gráfico? Qual é a dinâmica do gráfico aqui? O gráfico está fazendo uma movimentação de baixa. Perfeito? Perfeito. Então o que o gráfico está fazendo? A onda está fazendo? A onda está vindo buscar movimentação de baixa. Quando eu vejo este candle aqui chegando nesta região, ó, este candle está fazendo uma exaustão de movimento. Eu vejo através aqui dos padrões de vela e do volume. Você não consegue ver, mas lá atrás tem um doji. Essa região de topo aqui, ó, essa regiãozinha de topo formada aqui, tem um doji lá atrás, tá? O doji é um candle praticamente institucional, falei errado. O pessoal no treinamento tem uma aula só sobre doji, né? O pensamento, o entendimento. Mas que você sabe que todas as vezes que tem um doji no gráfico, ele é uma marcação que a gente pode entender como uma boa marcação suporte e resistência. É claro que tem toda uma contextualização em cima, mas eu estou falando para vocês a grosso modo, é uma região boa para se fazer uma venda ou uma compra dentro, é claro, do contexto gráfico. Ou seja, preço chega próximo a essa região de topo, com uma região de doji lá no passado. Se eu tenho que fazer venda, eu tenho uma primeira oportunidade de venda aqui e faço a minha venda. Essa aqui foi a entrada que eu não gravei, estava desligado aqui o gravador. Depois continuamos fazendo o movimento. Olha o doji aqui que eu havia falado para vocês. Ó. O doji está aqui. Ó. Então olha só, primeiro eu tinha feito uma entradinha aqui nesta região de doji, ó, com o topo. Perfeito? Perfeito. Por quê? Aqui houve uma exaustão de movimento nessa região. Cadu, aqui é o início de uma movimentação de 100% dessa região aqui, ó, onde tem várias regiões que mostram regiões de resistência? Sim. Se você perceber, aqui é um canal, ó, é um canal onde mostra região perfeitamente de 100% e 50% dessa região de oferta. Então, como todas essas regiões são conhecidas como uma região de oferta, uma região onde possui resistência, deixa eu ver se eu escrevi certo, resistência, o que eu preciso fazer? Eu tenho que aliar essa causa do movimento, o gráfico não está vendido, eu não tenho que vender o gráfico, eu não tenho que trabalhar a venda. Se eu vejo que o gráfico está vendido, eu preciso esperar acontecer alguns padrões. Já havia acontecido aqui um padrão de exaustão nessa região, padrão de vela, mostrou possibilidade, fiz entrada. Logo após, pessoal, com muita calma e disciplina, surge novamente aqui, ó, padrões novamente, o volume também mostrando um filtro de entrada. Eu vou lá e faço novamente uma venda, e a venda ali derreteu o ativo. Você percebeu
que eu, para fazer a minha venda ali, para entender que o preço fizesse esse efeito de queda, eu não fiquei olhando apenas para o preço. Você consegue perceber isso? Mesmo porque, ó, aqui tem uma região de fundo também, tá? Aqui tem uma região de fundo. Mas isso não significa que porque ali tem uma região de fundo, eu tenho que ficar com receio de movimentação do preço. Essa região de fundo, ó, ela está bem próxima, lá no passado, ó, aqui começa essa região de fundo. Você pode ver que o gráfico teve dificuldades para fazer movimentação. Mas eu vou prestar atenção no quê? Eu vou prestar atenção na força gráfica. Eu vou prestar atenção naquilo que o gráfico me mostra. O que o gráfico me mostra, pessoal? De forma simples. Que está tendo uma tendência de baixa, força de baixa, eu preciso vender. Não é assim? A gente aprende todo dia, a gente analisa todo dia. E como é que eu vou vender? Eu vou contextualizar essa movimentação do preço, eu vou contextualizar o movimento do preço, eu vou encaixar o preço em região de entrada ou pontos de entrada, né? Então eu vejo aqui, ó, ponto de entrada, ponto de entrada, ponto de entrada. Só porque chegou no ponto de entrada eu vou fazer a entrada? Não. Este ponto de entrada tem que estar encaixado numa região. Que região é essa? Uma região que eu possa vender o ativo. Então, quando esse ponto de entrada ele se encontra com a movimentação do ativo, dentro dessa contextualização, onde deixa um padrão de vela me mostrando uma oportunidade de venda ou de compra naquela região, eu posso pensar sim em fazer uma venda. Eu posso pensar sim em fazer uma movimentação. Agora, como está acontecendo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar. Está acontecendo uma outra movimentação aqui, ó. Olha essa movimentação que linda. Existe uma possibilidade ainda de venda ali naquela região? Mesmo ela fazendo uma micro de alta, tem essa regiãozinha aqui, ó. Tá vendo essa regiãozinha aqui? Ela pode travar o preço. Ela pode travar o preço. Mas o que o ativo me mostra aqui? O ativo me mostra que o preço chegou nessa região e de alguma certa forma ele está indeciso. Se ele vai continuar descendo, se ele vai continuar subindo. Com a força do ativo mostrado aqui, ó, ainda ele tem uma expectativa de queda. Então eu vou fazer mais 2 vendas aqui, ó, conforme o preço foi buscar lá em cima. Acredito que numa movimentação nesta própria vela que ela venha deixar um paviozão ali e a gente pelo menos configure ali 2 taxas. Se ela pegar as 3 taxas, maravilha, porque essa é a ideia do movimento. Lembrando, pessoal, no começo do vídeo, o que eu falei para vocês? O que o gráfico me mostra? Venda. O gráfico me mostra venda. Se o gráfico me mostra venda, eu preciso fechar as regiões junto com o padrão de vela. Tá lá, ó. Perfeito, 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 perfeito. Veio de encontro tudo aquilo que eu estou falando para vocês, ó. Ah, que maravilha. Como análise gráfica é coisa linda, né? Ah, é coisa de Deus. Eu fico maravilhado com isso. Vamos lá, ó, vou até tirar essa linha aqui. Vamos lá? O que eu estou explicando para vocês? Vamos lá. O que eu estou explicando para vocês? Eu estou explicando, não prestar atenção, tá, pessoal? Para depois dizer, assim, ah, eu não consegui entender o que o Cadu fala, eu não consegui entender aqui. Aqui no YouTube, pessoal, realmente são apenas dicas, tá? Eu dou um apanhado do que seria análise gráfica. Agora, quem está no treinamento, está enxergando isso, já está encaixando tudo que eu estou falando de forma clara. Quando eu chego aqui que eu falo para vocês que a nossa região aqui, o pensamento é venda, né? O pensamento é venda. Quando começou esse pensamento de venda? Faz tempo, porque o gráfico está se movimentando. Então eu tive uma oportunidade de venda aqui e eu tive uma oportunidade de venda aqui, tá? 2 oportunidades de vendas. A primeira venda foi nessa exaustão deste candle, depois outra venda no padrão de vela deste candle aqui, ó, tá? E por que eu tenho que vender? Quando eu abro a forma macro, eu já começo a ver que o gráfico está vendido. Perfeito? E o que eu estou falando para vocês? Existem pontos de entrada. Todo movimento gráfico existem pontos de entrada. O que são pontos de entrada? São as regiões onde o suporte e a resistência eles se encaixam dentro do contexto gráfico, te mostrando um movimento, ou seja, de correção da tendência, ou seja, de continuidade dessa tendência. O que nós traders temos que fazer? Nós temos que continuar essa movimentação de tendência ou nós temos que corrigir essa movimentação de tendência. Não tem outra coisa a ser feita, só existem esses 2 movimentos.
Só existem esses dois movimentos. Ou eu corrijo a tendência, ou eu continuo a tendência. Pois bem, é venda, não é? Fiz uma venda aqui, que foi aquela entrada na exaustão, que infelizmente eu não consegui gravar, né? Quando eu vi, aliás, eu narrei tudo, mas depois que eu vi que eu não tinha gravado. Padrão de vela aqui mostra, junto com volume, ó, fluxo novamente aqui, ó, volume mostrando. Quando o preço continua sua movimentação de rompimento de região, ela retorna aonde? A 50% do movimento. Eu não vou traçar a FIBO aqui, pessoal, mas eu acho que nitidamente você consegue entender, ó, que aqui continua uma região de resistência, que aqui nós temos aqui um suporte e que aqui, ó, nessa região é os 50% do movimento. Olha o que eu tenho aqui, ó. Olha o que eu tenho nessa região. Eu tenho um doji. É um doji? É um doji. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que tem um doji numa região, existem até tecnicamente a questão de ser um institucional. Ali ainda não é um institucional, tá? Assim, dá para analisar que não é um institucional. Só que é uma região de proporção de movimentação para continuidade ou correção do movimento. No caso aqui, eu estou continuando o movimento, não estou corrigindo o movimento. Logo, o preço chega nessa região, que é uma região de resistência. Por que ela é uma região de resistência? Antes ela foi um suporte. Olha aqui. Se doji forma um suporte, é rompida a região, após o rompimento ela se torna uma resistência. Então o preço vem buscar suporte, que já tinha vindo o preço lá da resistência, lá em cima, tá? Aquela regrinha que eu já ensinei para vocês, ó, região de resistência, aquela regrinha que eu ensinei para vocês. Quantas resistências eu tenho nesse framing do gráfico aqui? Então, se eu pegar esse gráfico aqui, esses 30 últimos minutos de negociação aqui, o que eu tenho aqui no gráfico? Eu tenho marcado, claro, se você sabe fazer as marcações de forma correta, eu tenho marcado duas resistências e um suporte. Perfeito? Perfeito. Quem é que está ganhando a força gráfica aí? Quem é que está mandando no gráfico? É a resistência ou é o suporte? Responde para mim aí. 1 resistência, 2 suporte. Se eu faço as marcações nesses 30 minutos aqui de movimentação do gráfico, eu estou vendo o movimento do preço em região de ponto de entrada de suporte e resistência, tá? Para aprender como é que se faz a entrada. Para não errar mais como se faz uma entrada. Aí eu tenho as marcações. Quantas resistências e quantos suportes eu tenho desenhado aí nesse movimento? Aí você pode até falar assim para mim. Ah, Cadu, aqui, ó, aqui também pode ser um suporte. Tá bom, tá? Vamos dizer ali que ali também é um suporte. Só que esse suporte aqui, ele já foi rompido. Presta atenção no que eu estou falando, que eu estou ensinando para você, pessoal. Presta atenção. Esse suporte aqui, ó, ele já foi rompido. Onde que ele foi rompido? Aqui, ó, por este movimento. E este suporte aqui, ele também foi rompido. Por onde? Por este movimento. Então, o que nós temos aqui para analisar realmente, para entender a força gráfica? Nós temos essa resistência, nós temos esta resistência e nós temos este suporte. Esses são os 3 pontos. Se eu tenho 2 resistências e eu tenho um suporte, qual é a força gráfica que está mandando aqui no ativo? Responde para mim. 1 para resistência e 2 para suporte. Se você disse resistência, perfeito, é isso mesmo. Quando resistência chega na região, olha o que acontece aqui. Deixa padrão de vela acionada por volume. O que o Cadu faz? Faço a minha entrada na região. O candle vai buscar mais acima, eu sinto que ele vai fazer aquele famoso pullback de fluxo de vela na mesma vela, porque ó, eu tenho regiões aqui travando a movimentação, eu tenho regiões aqui no passado muito difícil dele romper, muito difícil dele começar a subir ali, ele pode subir agora aqui depois, ó, depois que ele fez esse movimento buscar aqui, aí ele pode continuar, porque ele vai fazer um pullback nessa micro tendência de alta, mas ali, pessoal, é venda. Enquanto ele está aqui, ó, é venda. Quando ele chegar na máxima dessa região, ele pode até subir, mas aqui é venda. Chego ali, sento o dedo, mais 2 taxas e o gráfico fecha lindamente em cima da minha análise. Você percebeu? O que eu tive que entender ali? Eu entendi qual é o contexto do gráfico. Perfeito? Perfeito.
Dentro do movimento do gráfico e as tendências, e entendendo a força gráfica, eu me posicionei nos pontos de entrada. Acabei de falar para vocês do ponto de entrada. O que são pontos de entrada, pessoal? São aquelas regiões de suporte e resistência, que se localizam no gráfico nas regiões de 100% e 50%. Quando o movimento acontece, quando mostra padrão de continuidade, quando mostra força gráfica, eu tenho possibilidade de trade. Assim como quando mostra falha na região. Se mostra falha na região, eu tenho possibilidade de correção. Se mostra força de continuidade, eu tenho possibilidade de continuidade. E o Cadu vai lá e faz o quê? Nesse ponto de entrada, faço a minha entrada, pessoal. Faço a minha entrada. Aprenda como analisar o movimento do preço para operar o melhor ponto de entrada em suporte e resistência. Se você entender o movimento do preço e se posicionar no melhor ponto de entrada do gráfico para trabalhar suporte e resistência, você vai ser muito lucrativo. É um detalhe que eu deixo para você, claro, né? Entendendo com todo entendimento. Olha aqui o que o gráfico está fazendo. Ó. Falei para você, foi lá, fez a movimentação esperada, agora está subindo, foi buscar outro ponto. Então, desde aqui, ó, das 6h40 mais ou menos que eu comecei aqui a analisar o gráfico, fiz uma entrada, o pensamento é venda. Nesse recorte aqui de 30 minutos. Você percebeu que, Cadu, mas você não viu a máxima do gráfico? Claro que eu vi, ó. Quando eu cheguei aqui eu olhei isso. Dá uma olhada. A forma macro do gráfico. Quando eu vejo isso, o que eu sei? Que eu vou vender. Pronto, aproximo, começo a fazer os ajustes de regiões e faço a minha entrada. Tá bom, pessoal? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, eu espero que tenha melhorado um pouco a visão de vocês, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula. Comenta aqui se as aulas têm ajudado, se tem trazido valor para você, se está congregando aí, ajudando valor para você. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, isso ajuda muito o canal, isso ajuda muito a trazer conteúdo aqui para vocês, isso ajuda eu ver que vocês realmente querem ter essa capacidade técnica apurada a cada dia. Hoje nós falamos sobre ponto de entrada, tá? Nós falamos sobre a questão de você saber analisar o movimento do preço no melhor ponto de entrada de região de suporte e resistência. Se você conseguir localizar essas técnicas e saber aplicar, você vai mudar aí o jogo, tá? Você vai mudar toda a sua perspectiva. Mas é claro, você precisa entender o passo a passo da análise, tá? Porque o preço, pessoal, ele só está evidenciando aquilo que a gente já sabe, no gráfico, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo no coração, quer fazer parte do treinamento? Os links estão aí no rodapé da descrição. Quer fazer aquisição do indicador também, lá da ferramenta Hunter? É só entrar em contato comigo por WhatsApp aí. Que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana de trades maravilhosas, e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!